História da Igreja. Estamos na página 52 do livro 5. Vamos ao item 39 do nosso material didático. Os missionários anabatistas moravianos. Bom, para contextualizar para vocês, lembre-se, nós estamos estudando um período em que os países protestantes, eles estão diminuindo a perseguição, estão sendo mais tolerantes do que os católicos. E nós vimos que na República Tcheca, um grupo de anabatistas que existe ali há pelo menos 300 anos, anterior a Lutero, eles tiveram que fugir porque a Inquisição Católica os atacou. E o que ocorre? Eles fugiram para 3 países, pelo menos do que nós vimos até agora, que nós temos informação. Fugiram para a Alemanha, na Saxônia, onde encontraram um luterano pietista que deixou eles viverem na terra, ou seja, foi tolerante com eles, né? Bonito. Também na Rússia, onde eles receberam abrigo, foi permitido que eles ficassem lá por 100 anos. E na Inglaterra nós veremos também que até John Wesley teve influência deles. Eu posso dizer que John Wesley, a diferença que você vê hoje da igreja metodista para a igreja metodista wesleyana, é que a igreja metodista wesleyana ela se tornou anabatista. Ela era uma igreja protestante, John Wesley era protestante, e ele vai se tornar anabatista. Tá bom? Por isso que a igreja metodista wesleyana ela não batiza crianças. A igreja metodista ela batiza criança. E esse ponto é importante. Nós já vamos entrar na história, vamos dizer, de um homem que ele se destaca na história dos anabatistas, tá bom? Pois bem, e o item 39, então, diz os missionários anabatistas moravianos, tá bom? Esse período agora, como as igrejas anabatistas terão mais liberdade, começarão a surgir missionários, pregadores, tá bom? Que os anabatistas vão enviar para as regiões mais remotas do mundo. Pensa onde tem uma região muito remota, onde vivem os esquimós, então eles vão, então você vai pregar lá entre os esquimós, vai viver lá. E foram escolhendo regiões do mundo onde eles foram enviando uma quantidade de missionários que nós não temos nem como saber quantos. Claro que o recurso financeiro não era muito, mas nós veremos muitas histórias de missionários. O comentário, então, agora nós estamos nos anos 732, o exemplo dos morávios, que eles chegaram lá na Alemanha, foi no ano 1727, ou seja, passaram-se 5 anos, e essas igrejas continuaram se desenvolvendo, e agora nós veremos como que eles já podem formar juntas missionárias, enviar missionários. O comentário diz: o século XVIII, vai de 1701 a 1800, marcou o início da liberdade da pregação do Evangelho. A Europa católica protestante já não possuía tanta autoridade sobre os anabatistas. Diversos países estabelecendo leis proibindo ou dificultando o desenvolvimento dos anabatistas. Mas eles, pelo menos, já não matavam, como antes. Tá bom? O próprio Zinzendorf, ele falou, olha, eu posso realmente ajudar até financeiramente, mas vocês têm que entrar para a igreja estatal. Então esse era um empecilho. E os cristãos vão se desenvolvendo, principalmente com algumas autoridades, pessoas de condição financeira, que se convertem. Tá bom? O próprio John Wesley vai ser um caso. Tá bom? O próprio John Wesley vai ser um caso. O comentário prossegue. Neste período, podemos dizer que teve início a obra missionária. E alguns missionários que se destacaram foram, eu vou citar aí alguns nomes, se vocês pegarem até esse livro que esse Brunelli escreveu, Teologia para Pentecostais, ele conta muitos exemplos, longos textos. Eu tirei um exemplo aqui para nós podermos ver. Mas o número de missionários vai crescer muito no mundo. Então ele diz, Leonard Duber e David Nichtman iniciaram uma missão nas Índias Ocidentais em 1732.
Cristiano Davi partiu para a Groenlândia. Em 1734, Augusto Gottlieb começou a trabalhar na Geórgia. A pequena cidade de Erhut, que um dia acolheu uma comunidade, ele chamou aqui de pietistas tchecoslovacos briguentos. Eu gosto sempre de colocar os historiadores, até para, de repente, ele colocar algum ponto que eu discordo, né? Então, veja, a comunidade era de anabatistas morávios, tá bom? Ele já chamou eles de pietistas. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver que pietismo não era, os moravianos não eram pietistas, ok? Eles eram anabatistas que vieram habitar na terra de um pietista chamado Zinzendorf, tá bom? Mas eles continuaram independentes, porque a mudança de religião era muito grande. É a luta que nós estamos hoje para continuar nos mantermos separados dessa religião que está ligada à Igreja Católica. É a mesma luta deles, tá bom? É a mesma luta deles. Eles aqui, os moravianos, eles não eram católicos nem protestantes, eles não eram luteranos, eles não eram pietistas. Ele chamou de pietistas. Bom, aí também chamou eles de tchecoslovacos porque eles tinham fugido da República Tcheca, tá bom? República Tcheca, que naquela época se chamava Boêmia. Então por isso eles foram chamados de tchecoslovacos. Aí tudo bem, realmente eles vieram daquela região. Briguentos, eu falei para vocês que o pietismo, ele é calvinista. E essa história, irmãos, essa história de dizer que Deus determina todas as coisas, se o homem vai cometer um pecado, ou se ele vai ser fiel. Por exemplo, se o homem vai se tornar ateu, ele se torna ateu por ordem de Deus. E tem aquelas coisas horríveis, como a irmã contou, que ela viu um debate em que o calvinista perguntaram a ele, né? Olha, se um indivíduo estuprou uma criança, aquilo ali foi ordem de Deus? O indivíduo fala que sim. Então isso aí é uma coisa que nunca foi engolido por cristão. Cristão não aceita isso, né? Cristão, ele está vivendo a sua vida, ele acerta, ele erra, ele acerta, ele erra, e ele pensa, quando ele errou, será que foi uma decisão dele? Em algum momento ele pensa que Deus determinou que ele fizesse aquilo? É claro que não. Então ninguém aceita isso. Então por que eles chamam de briguentos? Eles chamam de briguentos porque já me chamaram de briguento na história. Então chamam de briguentos por quê? Porque eles debatiam muito e eles não aceitavam a doutrina calvinista que o pietismo pregava. Porque, claro, que o conde colocava pessoas nas suas terras, eles eram, por via de regra, luteranos pietistas. Só que chegou lá um grupo de anabatistas que não tolera essa doutrina, né, da predestinação, porque é uma doutrina que ela é ofensiva a Deus. Porque ela diz até que os anjos que pecaram, pecaram por ordem de Deus. Ou seja, o querubim ungido pecou por ordem de Deus, então Deus seria o responsável pelo pecado, pela existência do pecado no mundo, porque não foi uma escolha do querubim ungido, foi Deus que determinou. Você pode ver, isso é a pregação dos protestantes, isso está em toda a confissão de fé deles, que os anjos pecaram por ordem de Deus. Então o cristão não aceita isso. Então, e como doutrinas diferentes, então tinha briga entre eles. E acabava que algum cristão chamava, como diz a história, né, que a Igreja Católica era a Babilônia Apocalíptica e que eles eram filhos da Babilônia Apocalíptica. Eles tinham que abandonar purgatório, tinham que abandonar batismo de recém-nascido, imagem de escultura eles tinham abandonado, né? Mas tinham que abandonar mais coisas ainda. E ficava esse conflito entre eles. Pois bem, também eu pego aí agora mais um texto daquele historiador, aquela historiadora Edith Riad, que escreveu o livro 2000 anos de cristianismo carismático. Olha o dado interessante também que ela traz, né, falando sobre as orações, as ferventes orações desses
desses moravianos, ok? E esse trabalho, né, missionário maravilhoso que acontece no mundo. Veja o que ela diz. As ferventes orações intercessórias acenderam um desejo crescente de fazer com que a salvação de Cristo fosse conhecida pelas nações. Irmãos, isso aqui é um momento assim na história super chave, porque você ter essa atitude de pregar o evangelho, isso não existia nem para católico nem para protestante, tá bom? Um pouco talvez os protestantes pietistas, né, alguns puritanos, mas em geral a regra eram partidos políticos, não existia esse negócio de pregação do evangelho. Tanto que eu falei para vocês, está provado na história, eles dizem que os primeiros missionários protestantes que chegaram aqui ao Brasil, já até passamos nesse ponto da história, foi o Calvino que enviou ali próximo dos anos ainda 1545, e na verdade não eram missionários, não vieram pregar o evangelho para as pessoas, eles vieram espionar porque a França queria ocupar essa região, tá bom? Queria ocupar essa região onde depois ele invade a Guanabara, né? E cria a França Antártica. Então, na verdade, foram espiões que eles chamam de missionários, uma coisa completamente estranha. Mas o que nós temos agora é uma igreja anabatista, e uma igreja que nós temos visto que é pentecostal, ok? E ele está dizendo o seguinte, que essas orações deles, né, eles foram levados também eles a enviar a pregação para o evangelho por todas as nações. O autor do livro, ele não dá ênfase à questão deles serem anabatistas, ele está dando ênfase mais à questão de pentecostais, existir pentecostais lá, e olhem como era bom, eles eram missionários, ele não consegue diferenciar esse ponto. Bom, o comentário prossegue. Em pouco tempo havia missionários por toda a Europa, América do Norte e do Sul, na Ásia e na África. Ou seja, esse período aqui que nós estamos estudando é 1732, 1734. Tá bom? Então diz que a partir desse momento eles enviaram missionários para diversas regiões do mundo. Esse aqui é o sentimento cristão. Aqui eu consigo ver a igreja de Cristo. Não? As igrejas que estão organizando guerras, eu não consigo ver a igreja de Cristo. Nesse período, lembre-se, as guerras diminuíram, mas nós estamos aqui no século XVIII. No século XVII tinha sido um século marcado por diversas guerras entre católicos e protestantes, com protestantes matando rei inglês que era simpático ao catolicismo, uma confusão tremenda, a Guerra dos 30 Anos, que arrasou com a Europa, principalmente com a Alemanha. Aquela foi uma fase ainda pior. Agora, no século XVIII, também a liberdade está crescendo no mundo. Okay? Esse século XVIII, ele é chamado de século das luzes na história. Né? Vocês já ouviram, certamente já estudaram sobre os iluministas. Não? Foram homens que no século XVIII, eles começaram a se dizer, vamos dizer, iluminados com liberdade para pensar. E eles se tornaram extremamente críticos dos católicos e protestantes. Até hoje, a Europa, ela fala assim, quero distância do cristianismo. Pela maneira como esses pensadores do século XVIII, que viveram aquela época, a maneira como eles descreveram os cristãos. Tá bom? Uma das obras filosóficas, se vocês quiserem ler, o título dela é Por que não sou cristão? Porque eles vivenciaram, né, países sendo destruídos por essa guerra católico-protestante, né, porque cristãos se matavam, dizia ele. Uma coisa horrível, né, para nós podermos explicar que isso seja cristianismo. Nós temos que dizer para a sociedade, não. Isso aí que os católicos e protestantes fizeram não era cristianismo, e eu digo isso porque eu pertenço a uma igreja que tem características diferentes daquelas igrejas católicas e protestantes. A principal característica que nos separa
é o batismo de recém-nascido, porque nós pertencemos a uma linha de igrejas que prega isso há séculos, muito antes dos protestantes, o que já está provado na história. O que nós pregamos? Que cristianismo requer confissão de fé. Não existe você nascer no cristianismo. Isso é pregado pela igreja cristã há séculos. A igreja católica adotou esse batismo que não tem valor diante de Deus. Nós temos que falar isso, nós temos que pregar isso. Se eu falar que o batismo de recém-nascido tem valor diante de Deus, eu estou enganando essas pessoas. O que a Bíblia descreve é que o batismo, você pode ser batizado se confessares, se creres. Ok? Então, o cristianismo requer confissão de fé e depois a pessoa ser batizada. Então, esse é o principal ponto que nos separa dos católicos e protestantes. E o que eu estou mostrando para vocês é que os livros protestantes, eles contam a história de uma maneira, vou declarar assim mesmo, enganosa. Porque eles descrevem como se só existisse católico e protestante. Enquanto nós sabemos, pela história, vasto material mostra que haviam sim muitas igrejas anabatistas e que as igrejas anabatistas eram perseguidas e mortas. Nós estamos aqui 200 anos depois da Reforma Protestante e nos países católicos, onde o catolicismo domina, a Inquisição ainda é fortíssima. Ou seja, as igrejas anabatistas ainda não tinham autoridade para funcionar. E o que acontecia com muitas pessoas nessas igrejas anabatistas? Muitos, às vezes, não conseguiram nem fugir da República Tcheca. Uns foram mortos, outros devem ter ido para alguma região mais do interior do país para ficar num grupo menor. Não podiam ficar em grandes grupos, senão eram descobertos. Então tinha que ficar, não, vamos ficar só eu, minha esposa e meus filhos aqui, nessa região, plantando, somos cristãos, ficamos aqui e amém. Mas não podiam organizar igrejas. Então, as igrejas funcionavam em casas. Isso nós vamos encontrar na história que eu vou mostrar para vocês, até das igrejas Batista Independente, que é uma igreja pentecostal, tá bom? Que ela, ainda lá na Suécia, são descritas exatamente as reuniões deles como reuniões em casas. Por quê? Porque a igreja estatal da Suécia, ainda em 1880, 1890, era e como é até hoje luterana. Então lá eles eram tolerados, ok? Mas normalmente eles faziam as reuniões em casa, ok? Bom, prosseguindo, falando então, que esses moravianos, ele já diz aqui que eles enviaram missionários, ok? Para a Ásia, para a África, América do Norte, América do Sul e por outros países da Europa também. Então, agora a liberdade está crescendo e eles estão pregando o Evangelho. E prossegue, os missionários morávios viajaram para a Geórgia no mesmo barco que John Wesley e exerceram uma influência enorme em sua vida. O Dr. Warneck, historiador alemão das missões protestantes, declarou que essa pequena igreja fez mais missões em 20 anos que toda a igreja, ele chama evangélica, eu mudei, protestante, fez em 200 anos. Por que eu mudei ali? Porque algumas pessoas confundem o termo evangélico com protestante. Acham que todas as igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus é protestante. E não é. Tá bom? Então ele está descrevendo como uma coisa só, mas não é. Então eu poderia botar aqui que essa pequena igreja anabatista fez mais missões em 20 anos que toda a igreja protestante fez em 200 anos. Tá bom? E ele completa, a igreja morávia antiga era de fato um movimento carismático, ou seja, um movimento pentecostal. Agora, contar para vocês essa história aqui do John Wesley, que é muito interessante, que é a figura importante na história da igreja, né? Esse momento aqui que esse historiador contou, irmãos, é o nascimento, podemos assim dizer, da igreja metodista wesleyana, essa igreja pentecostal.
Essa igreja metodista wesleyana, que não batiza criança e é pentecostal, ela nasce a partir do momento que John Wesley encontra esses anabatistas moravianos. Isso é fácil de ver na história. Mas a história, eu digo mesmo que foi manipulada para tentar fazer desaparecer com a igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então, como é que é essa história? Se vocês pegarem e ler toda a história desse encontro, é maravilhoso, irmãos. John Wesley estava numa viagem para os Estados Unidos. Olha que história interessante. Como vai ser esse encontro com os moravianos, anabatistas? E diz a história, irmãos, que em cada 5 navios que saía da Europa para os Estados Unidos, um afundava. Tá bom? Era uma viagem de 3 semanas, mais ou menos. Um afundava. Era uma viagem muito perigosa. E o navio onde John Wesley estava pegou uma grande tempestade, que normalmente afundava os navios. E diz a história que o John Wesley começou a ficar com medo, né? E apavorado, você sabe, poxa, vou morrer. E quem fica apavorado é porque tem dúvida para onde vai, né? E ele, daquela dúvida, e diz que ele ouviu falar que tinha um grupo dentro do navio que estava em meio àquela tempestade, estava cantando louvores e glorificando a Deus. E ele foi lá, né? Ele era da igreja anglicana, ou seja, a igreja que cultuava os mortos, tá bom? Aí depois saiu para essa igreja metodista, esse grupo, que na verdade era um grupo de estudos só, mas que oficialmente era anglicano, né? Tá ok? Aí saiu para esse grupo, e ele, nesse momento, nesse navio, o navio vai afundar, eu vou morrer, e agora? E ele ouve falar num grupo de cristãos que estão glorificando a Deus e cantando louvores. Quem eram? Eram os anabatistas moravianos, tá bom? Fugiram de perseguição, de tudo quanto é jeito, agora conseguiram pegar um navio para ir para a América. Deus salvou eles de tanta perseguição. Será que eles achavam que eles iriam morrer afogado agora? Não, vamos cantar louvores a Deus, irmão. Escapamos da perseguição, Deus vai nos levar até terra firme. E então esse historiador conta, e a história conta, que John Wesley ali, ele descreve que ele, conheceu Jesus, aceitou Jesus. A vida dele vai mudar a partir desse momento. Por quê? Ele encontrou um grupo que nós estamos vendo. São pentecostais. A igreja de Jesus Cristo está ressurgindo na história, tá bom? E tanto que a igreja metodista wesleyana, ela é pentecostal. Tá bom? E a história de John Wesley vai mostrar que quando ele voltar para a Inglaterra, ele vai procurar as igrejas anabatistas, porque ele sabia também que tinha inclusive igreja anabatista moraviana, né, lá na Inglaterra, ok? Então ele vai procurar essas igrejas e a partir disso ele deixa a igreja estatal e vai para, podemos dizer assim, para a igreja anabatista. E assim como aconteceu com Menon Simons, que eu contei para vocês, era um padre católico, aceitou Jesus numa igreja anabatista, depois que viu um mártir anabatista, né, morrendo e glorificando a Deus e pregando o evangelho, ele largou a batina, aceitou Jesus numa igreja anabatista. Como era um estudioso, se tornou destaque lá, também porque a maioria das igrejas anabatistas, as pessoas eram semi-analfabetas. Eu sempre comparo isso com vocês. Meu pai, ele era uma pessoa simples, e eu vi a maioria dos irmãos. A sociedade antiga, irmãos, normalmente a mulher, ela tinha mais cultura que os homens. As mulheres estudavam mais. Tanto que, por exemplo, a minha mãe e meu pai, quando aceitaram Jesus, o pastor, lá em 1950, o pastor falou: como assim você não sabe ler? Tua esposa sabe ler, sabe? Então ela vai te ensinar a ler. Meu pai aprendeu a ler para ler a Bíblia. Aí pensa 500 anos atrás. Então, quando Menon Simons chegou, aquele homem com grande conhecimento de Bíblia, que era herético, ele acabou por rever todas aquelas doutrinas, abandonar as heresias, e ele conhecia muito, né, de Bíblia. Ele se tornou um pastor de destaque. Surgiu a igreja menonita, vocês se lembram dessa história. Agora, com John Wesley, ele aceitando Jesus numa igreja anabatista, essa igreja que ele vai organizar e vai se desenvolver,
ela vai ficar conhecida como Igreja Metodista Wesleyana, ficou o nome dele nessa igreja, ok? E ela é uma igreja pentecostal também, ok? E é uma igreja anabatista, ou seja, não batiza crianças, ok?